Bom, graças e paz, irmãos, né? É um privilégio estarmos nessa sexta-feira, né? Conduzindo a palavra aí. Temos muitas notícias nessa semana bem, assim, difíceis, né? Da gente entender. Mas à luz da Escritura, irmãos, nada é surpresa, né? Nada é surpresa. Nada é tão, assim, alarmante do que a gente possa ver, né? Hoje de manhã mesmo eu vi foi até engraçado uma questão que foi visto que o rapaz falou, não, a Rússia é a maior exportadora de farinha, o nosso pão vai ficar mais caro. As pessoas começaram já a pensar coisas assim horríveis, né, no que vai acontecer. Mas, à luz da Escritura, né, esse mês a gente está vendo um tema muito interessante. Vida de intimidade com a palavra, né? O irmão Eduardo muito bem falou sobre o amor, né? Isso realmente é a base de toda missionário, de toda missão aí, né? Tanto na Ucrânia como brasileiros, né? Realmente é a base das missões. Mas a palavra, ela nos mostra claramente o que vai acontecer, né? Eu lembro da época, no sentido de apóstolo Paulo, os romanos, irmãos, eles construíram muitas estradas, né? E aquelas estradas serviram para o evangelho avançar, né? Infelizmente, e até o apóstolo Paulo também foi conduzido por muitos, né? Muitos soldados ali. E aqueles soldados foram como fosse guarda-costas do apóstolo Paulo para ele pregar a palavra. Muitas vezes a visão que nós temos das situações é muito ruim, né? É muito ruim. Mas Deus não perdeu a onisciência. Ele não perdeu a onipresença, né? Ele não perdeu ali a sua onipotência. Ele pode fazer o que ele quer, né? Então, essas guerras, irmãos, é bíblico. Algo que a gente vai ver nas Escrituras agora, né? É algo que já foi colocado há muitos anos. Já foi colocado nas Escrituras e vai acontecer. É necessário que aconteça, né? Claro que a gente tem que pedir por misericórdia, temos que orar por nossos irmãos ucranianos, né? Pelaquela região da Rússia. Mas é bíblico. Vai acontecer alguns fatores para ficarmos alerta, para ficarmos assim... entendidos da palavra, temos intimidade com a palavra, né? Eu não sei se nos jogos que acontece muito, né? Eu já sabia que ia acontecer isso, né? O pessoal já coloca assim, eu já sabia, mas a palavra já diz isso há muitos anos, né? E é necessário que aconteça isso. A gente vai entender um pouquinho isso lá em Mateus, né? Vamos ler abrir nossas palavras, nossas Bíblias, em Mateus 24, a partir do versículo 3 até o 14. Por que tanto sofrimento, né? Tantas perseguições a gente está tendo, né? Tanto assim, sofrimento do Covid, agora temos guerras, rumores de guerra. Em Mateus a gente vai ver algumas etapas, né? Não chegou a essa etapa assim tão clara não, irmãos. Vai acontecendo por etapas, né? E em Mateus 24, a partir do versículo 3, diz assim a Escritura. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, então os discípulos chegaram perto dele e perguntaram em particular, conte para nós quando é que isso vai acontecer? Que sinal haverá para nos mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e de tudo acabar? Jesus respondeu, tomem cuidado para que ninguém engane vocês. Porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo, eu sou o Messias. Enganarão muitas pessoas. Não tenha medo quando ouvires o barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra, um país vai atacar o outro, em vários lugares haverá falta de alimentos, tremores de terra. Essas coisas serão como as primeiras dores do parto. Depois, vocês serão presos e entregues para serem maltratados, e vocês serão mortos. Todos odiarão por serem meus seguidores. Nesta época, muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então, muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto e o amor de muitos esfriará. Versículo 13. Mas quem ficará firme até o fim será salvo. É a boa notícia sobre o reino será anunciado no mundo inteiro, como testemunho para toda a humanidade, então virá o fim. Vimos aqui que parece que é
mais atual do que o jornal da CNN ou da Rede Globo, né? E é mais detalhado também as etapas, porque estão tendo muitas guerras e muitos rumores de guerras, né? E o primeiro ponto aqui, irmãos, que a gente pode analisar esses sofrimentos, essas perseguições, vem em virtude da apostasia. A Europa já está totalmente contaminada com essa apostasia. Igrejas já se tornaram locais, bares, né? Igrejas históricas, da época da Reforma, né? O irmão Eduardo até entende mais essa questão aí, mas igrejas antigas, né? Que tem 10 membros, 5 membros, pessoas que já abandonaram a fé lá, pessoas que não professam mais o nome do Senhor, né? E realmente a Europa é a mais ameaçada dessas guerras atualmente, né? O luxo, as situações que eles estão lá, eles estão com medo mais deles, né, do que os próprios ucranianos em relação a isso. E vem o engano, né? A primeira parte aqui no versículo 5, ele coloca uma observação para a gente. Porque muitos vão aparecer fingindo ser, dizendo eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas. Não tenha medo quando ouvires barulhos de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Ele colocou um alerta, né, em relação ao engano. Temos que ter cuidado, né, que muitas pessoas vão professar o nome do Senhor, mas não são falsos profetas, pessoas que vão vir para enganar e vão confundir muitas pessoas. Mas ele colocou também uma coisa muito interessante aqui. Não tenham medo, né? Quantas pessoas estão com medo das guerras, né, irmãos? Quantas pessoas estão ali aflitas, né? Até essa matéria que eu vi, com medo que o pão acabe, né? E a gente tem promessas do Senhor, muito além do que essas guerras, né? E rumores de guerra. E o primeiro ponto é esse engano mesmo, né? O segundo ponto, irmãos, é a guerra, né? Por si, a guerra, não entendemos por que essa guerra, mas Deus sabe, Deus lhe permite, né? Igual o irmão Eduardo mesmo falou aí, Deus permite, né? O versículo 7, ele nos coloca isso, né? Uma nação vai guerrear contra outra, um país atacará o outro, em vários lugares haverá falta de alimentos, tremores de terra. Essas coisas serão como primeiras dores do parto, né? As mães aí, né, as avós, sabem como é isso, muito bem, né? É um início somente, né? É um preparo, né? Aí muitas vezes, né, corre para o hospital e não é, né? Tem aquelas situações de uma mãe, né, cotidiana. Antigamente, irmãos, tinham vários filhos, né? Então tinham várias etapas assim. E aqui a palavra nos fala isso, né? Que vai ter essas guerras, vai ter os rumores de guerras, vai ter tremores, faltas de alimentos, né? Nunca teve tantos rumores de falta de alimentos, né? Como depois de uma pandemia. Nunca teve tantos rumores de guerra como estamos tendo agora, né? Mas no versículo 6 falou, não tenham medos, né? Eu não estou aqui para colocar medo nos irmãos, é pelo contrário. Nós vamos ver que é para a gente avançar, né? Para que o evangelho avance. E o terceiro ponto foi colocado, até a irmã Vera colocou em relação aos missionários, né? Está lá no versículo 9, né? Os ucranianos já estão passando por isso, irmãos. Depois vocês serão presos, entregues para serem maltratados, serão mortos, né? Todos odiarão por serem meus seguidores. Nesta época, muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros, né? E tem alguns outros textos que falam até os próprios parentes, né? Vão um contra os outros, né? E realmente abandonar a fé, muitas vezes, irmãos, é aos poucos, são etapas na nossa vida. Muitas vezes a gente não lê a palavra, a gente acaba dando mais ouvido a notícias, né? Do que a palavra, a verdadeira palavra de Deus. Você vê que esse pequeno texto aqui, a gente tem uma grande notícia de guerra, mas tem um grande confronto com nós mesmos. Não tenham medo. O medo neutraliza, irmãos. O medo nos cega, muitas vezes, para não falarmos do Evangelho, né? Quantas pessoas não querem mais nas igrejas por causa do Covid, né? Agora só falta falar que é por causa das guerras, né? Mas, realmente, muitas pessoas não ficaram traumatizadas ali por causa de muitas perseguições, né? E isso vai acontecer, irmãos, em escala pequena, média e grande, né? Mas por que vai acontecer isso, né? E é o que é mais importante desse texto que a gente vai falar agora, irmãos. Para o reino de Deus ser anunciado.
Muitas vezes a gente não entende por quê. Não é porque não é a gente que está no controle, é Deus que tem os planos deles maiores do que os nossos planos, né? O reino de Deus será anunciado, irmãos. O versículo 11, ele diz lá: então muitos falsos profetas aparecerão, enganarão muita gente. Nesse único texto aqui, do capítulo 24, ele coloca duas observações sobre cuidado com mestres, né? Cuidado com falsos mestres. E hoje eu fico vendo, né? O irmão Eduardo está no YouTube, graças a Deus que ele está, porque ele está com uma pregação da palavra viva, né? E muitos pastores, mas tem muitas pessoas ali, irmãos, que não têm, o irmão Eduardo até sabe disso, né? Tem muitas pessoas ali que não têm capacidade para... E colocam mais medo nas pessoas do que o avançar do evangelho. E realmente a maldade, irmãos, está se espalhando, mas muitas vezes com cara de bondade, né? Com cara de ajuda ou até uma informação, né? Muitas vezes a gente chega com essa maldade disfarçada. O inimigo, ele tem essas artimanhas, né? Para nos neutralizar, né? Para entrar na nossa mente e que a gente não fale mais do evangelho, né? Mas a boa notícia desse texto aqui, irmãos, é no versículo 14, né? A boa notícia sobre o reino de Deus será anunciado no mundo inteiro. Isso é uma promessa, irmãos. É uma coisa que vai acontecer. É necessário que tenha guerras, rumores de guerras, fome, né? Dificuldades. Né? A gente vê no livro até de Eclesiastes, Provérbios, falando que feliz é a casa onde é o choro, né? E a gente não entende por que isso, mas muitas vezes a gente vê em pleno uma entrada de carnaval, né? A gente vê quanta maldade, quanta ilusão, e muitas vezes quando a gente está em choro mesmo, há consciência na nossa vida, né? O reino de Deus tem que ser anunciado, o reino de Deus tem que ser proclamado, irmãos. É a mesma coisa, nós estamos ali em plena guerra, né, espiritual, e Deus está falando, avança, né? É para avançar, não é para ficar parado a igreja, né? E eu entendo que esses missionários têm essa visão lá na Ucrânia, né? Nunca eles tiveram tanto serviço como nessa guerra, né? Nunca eles tiveram tanto o abrir dos corações e das mentes em virtude de uma guerra, né? Num local. E Deus, ele é onisciente, irmãos. Deus é onipresente. Ele está em todo lugar. E ele pode abrir fronteiras. Esse versículo 14 é muito interessante, porque a boa notícia sobre o reino será anunciado no mundo inteiro, com testemunho para toda a humanidade. Aí, então, será o fim. Aí que entra a igreja, irmãos. Quem proclama a boa notícia, né? Muito aqui fala que o amor desfiará. Mas a igreja, né, igual o irmão Eduardo falou, a igreja é representante do amor. Né? Ela segue o amor em pessoa, que é o próprio Jesus Cristo, né? Esse texto aqui é muito interessante porque o ser humano é muito curioso, né? Ele sempre quer situações e quer saber. Jesus, ele não falou quando seria, né? Está reservado até o Pai que ele falou, né? Mas os discípulos, né, chegaram bem perto de Jesus, né? Como fosse assim, me fala nova aí, Jesus, qual que é o dia? A gente quer saber, a gente quer se organizar, a gente quer assim arrumar um estoque de comida, a gente quer fazer algumas coisas assim. E Jesus, ele falou o que era mais importante, o anúncio do reino. Não as guerras, não as dificuldades, não as lutas. Porque isso, irmãos, a gente quando está numa guerra, numa luta, e tem um Deus que é o sustentador, nós não vamos ligar para as guerras, vamos ligar para o alvo, que é o reino, né? Anunciar o reino de Deus, né? Graças a Deus a nossa igreja avançou na internet, né? Temos grandes avanços na internet, temos um canal no YouTube, temos agora os grupos de orações, estamos avançando, estamos alcançando pessoas que antes não eram alcançadas, né? Então a Covid não veio para derrubar a gente, nem uma guerra, veio para nós avançarmos, né? Com o evangelho, para o reino de Deus ser proclamado. Esse texto aqui é um texto missionário, é um texto que nos ativa a não ligar para as guerras. Não no sentido, irmãos, que a gente não tem misericórdia do povo ucraniano, tá, irmãos? É questão que é trabalho para a gente. Quando há uma dificuldade assim, é mais trabalho para a igreja ainda, né? Quando há paz, quando há uma falsa paz, a igreja está igual a igreja da Europa, está morta, né? É igual um pastor coreano falou, achei muito interessante. Tem os peixes, né? Tem o peixe morto, ele olha lá, o olho dele tá ruim ali, tá morto. Tá morto. Não tá vivo, né? Tá fora da água, tá morto, né? E muitas vezes nosso símbolo é um peixe, né, irmãos?
E o peixe, ele avança, né, no mar, as dificuldades, as situações. E os coreanos, eles são bem relacionados à guerra. É um povo que sofreu muito em guerra também. E tem muitas experiências para nos contar em relação a isso. Por quê? O reino tem que ser anunciado, irmãos. O reino tem que ser anunciado. E muitas vezes a gente fica com medo, né? E um dos versículos aqui que coloca também em relação é o testemunho, né? Eu lembro de Estevão, né? Estevão, ele foi um missionário, ele foi uma pessoa que não falou nada praticamente, só com a morte dele ali, ele testemunhou para quem? Para o Paulo, o apóstolo Paulo, né? E aconteceu que muitas vezes a gente não quer ter um testemunho no sentido de pagar com a nossa vida, pagar com o nosso tempo, né? E uma vida de intimidade com a palavra, irmãos, leva tempo, né? A Patrícia está aí estudando, né, Patrícia? A gente fica feliz. Todos nós estamos estudando a palavra, mas leva tempo, leva prioridade na nossa vida, né? A gente vai ler um outro texto que vai nos abrir um pouco mais a mente em relação a isso, que é Efésios 3:20. A Andresa vai ler para mim, por favor. 20, né? Isso. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme seu poder que opera em nós. E tem até hoje de manhã eu até ouvi um cântico assim, né? O irmão Paulo deve ter conhecido um cântico que fala infinitamente mais, né? Realmente Deus, ele faz muito mais do que pensamos, irmãos. Nós somos tão limitados, nós somos tão assim... A gente olhamos uma notícia, já pensamos egoístamente se o nosso pão vai faltar, né? E Deus, ele tem promessas para aqueles que veem o reino de Deus avançar, né? Graças a Deus a nossa igreja está avançando, estamos avançando em orações, é muito necessário que a igreja continue orando todos os dias, né? E que por que a gente fica olhando tanto para sofrimentos e perseguições? É necessário, né, que aconteça tudo isso para que avance o evangelho. E que a gente faça parte dessas pessoas aqui que nunca, né, nunca vão se esfriar, nunca vão abandonar, né? Mas o versículo 13 que fala, mas aquele que ficar firme até o fim, né, será salvo. Aí eu lembro do apóstolo Paulo, né, combati o bom combate, né? Ele fala ali como um guerreiro, né, como uma pessoa forte no evangelho, realmente ele pagando um preço por Cristo. Muitas vezes nós não queremos pagar um preço por Cristo, né? Nós entregamos a nossa vida para ele e muitas vezes a gente quer de volta, né, no outro dia, né? Não, está entregue, né? Que Deus, ele coloque nas nossas vidas tudo isso que foi falado hoje, coloque a paz, né, que excede todo entendimento, né? A paz só vem dele, irmão. Muitas vezes a gente tem uma guerra ali entre pensamentos, lutas, né? Muitas vezes as pessoas nos trazem muitas notícias ruins, né? Mas eu lembro do capacete da salvação, né? Ele veio para proteger a nossa cabeça, né, de notícias, de situações, para que focamos somente no reino de Deus. E isso aconteceu na Segunda Guerra, né? Alguns judeus, eles foram... os que mais ajudaram as pessoas foram os que sobreviveram. Não sei se vocês sabiam disso. Os que mais ajudaram as outras pessoas que foram os que sobreviveram. Eles entregaram a vida deles e acabaram sobrevivendo. Aqueles que eram egoístas, aqueles que pensavam só neles, morreram. Morreram com tanto medo, né? Morreram com tanto, assim, querendo sobreviver, mas acabou morrendo. Quantas pessoas, né, morrem no meio do caminho, né? E aqui a própria palavra fala, né? Muitas pessoas serão presas, entregues, maltratadas, né? A gente vê a situação da Ucrânia, a gente vê a situação dos irmãos lá, orando, né? Eu vi algumas fotos também deles orando já, né, em alguns locais lá, e realmente Deus está no controle, irmão. Deus veio para essas guerras, essas limitações, veio para o povo de Deus avançar. Vai ter bastante trabalho para o povo de Deus, né? Já está tendo bastante trabalho, né? Tanto da parte psicológica, da parte de leitura da palavra, de interpretação do texto. Quantas pessoas leem o texto, irmãos, e não entendem o que está falando, né? Quantas pessoas elas veem a Bíblia e escutam, né, esses falsos profetas e entendem a Bíblia de toda uma forma totalmente diferente, né? Entende uma Bíblia, vamos dizer assim, que só tem coisas boas, no sentido de ela só quer prosperidade financeira, né? Quantos falsos mestres estão falando isso? Quantos falsos mestres não estão preparando a igreja ali para o reino?
né? E a gente tem que ficar realmente muito alerta hoje, porque está chegando muitas informações, né? Hoje temos o YouTube, temos o Instagram, temos o WhatsApp. Quantos vídeos estão sendo bombardeados aí? E muitas vezes a gente tem que deixar esse pouquinho de lado e ir para a palavra, né? Que é mais atual do que qualquer jornal aí, qualquer matéria, né? Esses versículos que foram falados aqui, já sabia, né? Deus já sabia o que ia acontecer e sempre vai saber, né? A gente possa realmente entender que a questão de Efésios 3:20, ele fala sobre isso, né? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que quando pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, né? Ele fala sobre o poder de Deus, mas fala também o poder que opera em nós, né? A função da igreja, né? Muitas vezes o pessoal fala, não, eu acho que ainda tem vezes que ainda fala ainda até o nome de Deus em vão, irmãos. Você fala só Jesus nessa pessoa, né? Só Deus nessa pessoa. Irmãos, a pessoa não fez nada pela pessoa, né? Nem ora pela pessoa, né? E muitas vezes a gente é assim também. A gente tem que pedir perdão a Deus. Só Jesus, a gente já virou jargão de muitas igrejas. Essa pessoa é só Deus na vida dela. Não, mas você já orou por ela? Eu gostei muito do pastor, né? Ele falou domingo, Caio, meu recado. Caiu. A conexão do irmão Daniel caiu, irmãos, mas vamos voltar que provavelmente vamos aguardar que provavelmente ele já está... Já deve estar voltando. Já deve estar voltando, né? Acho que deu uma caída, né, irmão? Voltei. Realmente, o pastor, né, domingo ele deu um alerta até pro Caio, né? Caio, se você está escutando, né, a gente não desistiu de você, não. Né? E realmente a gente não desistiu dele, irmão. A gente ora por ele, né? Isso que é um reino, né? Um reino que é em prol de pessoas, né? É um prol aqui, igual o versículo 14 fala, né? Testemunho para toda a humanidade. Né? Realmente o testemunho nosso é permanecer, né? A gente está numa guerra, mas a palavra que Deus nos dá aqui é avançar, não olhar para trás, né? Eu gosto daquele versículo também que fala sobre isso, né? Esquecendo todas as coisas que ficam, olhando para trás, sigo para o alvo que é Cristo, né? A gente esquecer das coisas que para trás ficam, né? Muitas vezes a gente quer lembrar, né? Um dos doutores que eu ouvi uma vez, ele falando, gente, quando a gente está falando muito do passado, a gente está ficando velho, né? Né? A gente tem que esquecer das coisas um pouco do passado. Claro que é bom falar do passado, mas a gente tem que seguir para o alvo que é Cristo, irmão. Né? Na época que tinha, era bom lá no passado, mas, irmãos, pode ser melhor. Pode ser melhor do que aconteceu naquela época. Né? Se colocarmos o reino de Deus em prioridade em nossas vidas, vai ser melhor. Vai ser melhor com certeza, né? O medo não vai ser dominado e a gente vai ter realmente aí um avançar, né? Da infinitamente graça do Senhor, né? Nas nossas vidas. E Deus vai operar, irmãos, em cada um de nós, aonde estamos, né? Deus vai operar na música, Deus vai operar nos irmãos de oração, nos diáconos, né? Em qualquer um, até nos novos, né? Batizados, Deus já está operando na vida deles, né? Que Deus abençoe, irmãos. Não é uma palavra de desânimo, é pelo contrário, uma palavra de avançar, irmãos, né? É uma palavra que não temos medo dessas notícias ruins, né? Vamos orar por esses países envolvidos, mas o evangelho tem que avançar, irmãos, para assim ser o fim, né? E o fim do cristão é bom, né, irmão? O fim do cristão é a eternidade com Cristo, né? Não tem coisa melhor do que isso, irmão. Né? Temos que passar por situações, mas o fim do cristão é a eternidade com Cristo. Que Deus abençoe os irmãos nessa noite, né? Nesse fim de semana também. Irmã Vera tá com a palavra, irmã Vera. Irmã Vera.